Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Leandro e a mim E tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O Paulo Júnior vai ter que me explicar quando aderiu ao Excel. Você sempre foi sempre contei nos bares, nos botecos, que você fazia tabela no Word. Pois é. É bom o Excel, né? Você se rendeu, né? É bom demais. Boa tarde. Eu nunca fiz uma fórmula lá no Excel, mas tenho feito uso da tabela. Você diz isso que eu fiz o tabelão, né? Exato. Do meu time de botão. Temos a anatomia de um podcast agora. Sei tudo agora. Se me perguntar... Qualquer coisa que você me perguntar, eu sei. E é legal que, sem saber, a gente dividiu ali, né? Foi 1/3 de fora, 1/3 daqui e 1/3 de personagens, né? Sem saber, fale por você, né? Pra mim sempre foi muito clara essa conta, né? Entendi. Hoje seleção. Hoje a gente vai falar de seleção. Hoje jogador. /jogador. A gente vai usar o gancho de um jogador para falar de uma seleção. O Drogba jogou na China? O exílio chinês, acho que ele passou por essa. Passou por ela? Deixa eu ver aqui. Eu costumo pensar esquece, que o né? jogador se aposenta antes disso, né? O Xavi, por exemplo, parou de jogou. Jogou no Xangai Shenhua. O Xavi parou tem uns anos, né? O Iniesta parou depois da Copa. O Fernando Torres tinha parado faz um tempão. Eu não considero muito essas aventuras asiáticas. Com todo respeito a quem tá lá vendo os jogos, né? O Drogba saiu do futebol chinês direto pro Galatasaray do Chelsea, depois voltou o Galatasaray da Turquia, depois voltou pro Chelsea e depois foi jogar no Canadá. Bem maluca essa história. A gente vai contar o começo da história dele. Na verdade, faço o preâmbulo porque ontem, quarta-feira gorda, 4 jogos, né? Temos 2 TVs aqui no estúdio. Eu assisti 4 jogos, 2 de cada vez, as 4 quartas de final. E tava doidão às 3h30 da manhã ainda, irritado. E tava começando o jogo do campeonato chinês, o time do Hansik contra o time do Paulinho. Acho que é assim que fala, né? Amigos do Paulinho contra amigos do Hansik. Ou amigos do Cannavaro, que era o técnico de um, contra amigos do Rafa Benítez. Era? Técnico do outro. Reprise, né, o jogo? Reprise. Ou o vermelho contra o azul. Eu pensei em todas essas, né, o nome dos times não são tão importantes. E, cara, assim, o Paulinho fez 3 gols. 3 gols entrando na área, roubando bola de zagueiro. Parecia que estava jogando contra a criança mesmo. Eu acho que não vai dar para romantizar e desenvolver uma narrativa para os brasileiros na China. A gente já até se esforçou, contou aqui uma história. A história até que ficou legal, história boa, mas é porque a história economicamente era diferente, era uma coisa muito mais sã, e era o Zico no Kashima Antlers, né? Era um pouco diferente disso que a gente vê hoje no futebol chinês. O time do Hansik é uma vergonha, é uma coisa pornográfica. Era um final de carreira, dá pra você quase você comparar com o Pelé no Cosmos. Isso. É uma aventura de final de carreira. Aí sim dá pra falar, esses que eu citei agora, o Xavi, o Iniesta, né? Outro contexto. Eu vou abrir aspas pra gente começar o programa. O tema de hoje é Costa do Marfim de Drogba. Abre aspas. É com muita tristeza que eu decidi me aposentar da seleção. Esses últimos 12 anos com a equipe do meu país foram cheias de emoção. Da minha primeira convocação até a minha última partida, sempre tentei dar o meu melhor pelo meu país.
Não tem nada de especial nessa declaração, é bem verdade, mas ela delimita aí o nosso programa de hoje. Foram 12 anos, como o Drogba disse. Entre 2002 e 2014, Didier Drogba vestiu a camisa laranja da seleção da Costa do Marfim e aquele país nunca teve no futebol um período tão bom, tão competitivo, de um time de tanta bola quanto nesse período. E é sobre esse time que viveu entre grupos da morte, títulos, pênaltis perdidos e até uma guerra civil que a gente vai contar. Para a gente iniciar os trabalhos, um 11-10, a gente volta um pouquinho para o período, o Drogba criança, um período marcante, né? O primeiro título da Costa do Marfim no futebol. Final de 1992, disputa em pênaltis, Costa do Marfim contra Gana, 11-10 na disputa em pênalti. E a gente vai ouvir o penal que deu o primeiro título para os marfinenses. A partida foi contra a seleção de Senegal. No Senegal, né? Contra a Gana. Isso, contra a Gana. O jogo foi em Dakar. Copa da África no Senegal. No Senegal, o vice-campeão foi Gana, o jogo foi em Dakar. Recordações das primeiras que eu tenho na vida é da TV Manchete na Praia Grande transmitindo essa partida. This next penalty for Ghana and must score. Psychologically, one feels that winning the toss to get the first penalty has given the Ivory Coast a big advantage here, because each time they score, of course, the pressure's on Ghana to make sure that they equalise. Bafo's got to score this one. He's missed it! The Ivory Coast have won the cup. The scenes of celebration are fantastic, and why not? For the first time in their history, the Ivory Coast can call themselves the champions of all Africa. Dá pra entender, até quem não manja de inglês consegue entender esse inglês do maluco aí, né? Esse foi de boa. Foi curioso como os times do momento na África sempre mudam muito, né? Você acabou de falar da infância nos anos 90. Nesses tempos, quase não se tinha notícia, né, de jogador da Costa do Marfim. Era uma coisa muito, muito distante. Enquanto a Nigéria, por exemplo, né, já era um time muito mais factível, né? As pessoas ao redor do mundo sabiam escalar uma Nigéria em 96, em 98. Ao mesmo tempo que o Egito, né, ainda é o grande campeão da Copa Africana. Até abri a tabela aqui para lembrar, são 7 títulos do Egito. Está gravando esse programa dias antes da final, né, dessa edição de 2019. Então, como você falou na introdução, Costa do Marfim viveu o seu melhor momento com o Drogba e um torneio continental local que sempre tem alguém despontando, né? Que sempre tem tem título do Congo, tem título de Zâmbia, tem Tunísia, tem Sudão, tem Marrocos, tem Etiópia. Obviamente um continente muito grande, obviamente a coisa é mais dividida, não dá nem pra gente comparar com uma Copa América, por exemplo, mas acho curioso essas fases, assim, parece que algumas seleções ficam um longo período sem aparecer e depois conseguem ter um destaque novamente. É sempre um campeonato muito interessante de acompanhar, acho que por isso, porque é até redundante dizer que tem surpresa na Copa Africana. E essa Costa do Marfim, de 92, ela foi campeã africana. Gana, que foi vice-campeã, era aquela Gana, né? Gana de Yeboah e Abedi Pelé, que tá no imaginário aí de muita gente. Copa Africana essa que tinha Camarões, que venceu a Argentina em 90, Camarões do Canabi, aquele time, né, que ganhou 2 anos antes da Argentina, e a Nigéria, que seria sucesso 2 anos depois. Drogba tinha 14 anos no dia dessa final, né, da final de 92, e dava seus primeiros passos no futebol de base. Ele estrearia pela seleção só uma década depois e ficaria, como a gente já viu, 12 anos dentro dela. Até a Copa do Mundo no Brasil, para ser mais preciso, né? A Copa aqui é o ponto final da trajetória dele. Gana passou os anos 90 sentindo o cheiro daquela conquista de 92, mas de forma frustrante ficou de fora dos mundiais de 94, 98 e 2002. Não sei por que eu falei Gana, né? A Costa do Marfim ficou de fora das Copas de 94, 98 e 2002. Em 94,
ficou de fora pelo saldo de gol, empatou no grupo com a Nigéria, perdeu por causa de poucos gols de diferença a Nigéria, que faria um lindo papel na Copa dos Estados Unidos. Em 98, quando a Copa teve mais vagas, né, passou a ter 32 times, mais vagas para a África, uma derrota para o Congo na fase preliminar tirou precocemente o time da disputa. Em 2002, Copa na Ásia, a Costa do Marfim ficou atrás da Tunísia por 5 pontos, tomou um vareio no grupo final, ali o grupo que classificava só o campeão para a Copa do Mundo, e esse campeão foi a Tunísia, que não fez nada no Mundial. O artilheiro geral dessas eliminatórias foi o Ibrahim Bakayoko, o atacante marfinense, uma espécie de... O Drogba, que veio um pouquinho antes, né? Ele jogava pelo Olympique de Marselha em 2000, 2001 e 2002, era 2 anos mais velho do que o Drogba e era ali uma espécie de... Era o cara que falou quando o Drogba chegou: bem-vindo aí, meu novo parceiro de ataque. Vamos começar a detalhar alguns momentos do Drogba, começando pelo começo, como diria o outro, o primeiro gol dele, amistoso na França, fevereiro de 2003, Costa do Marfim 3, Camarões 0, o Drogba marcou o segundo gol da vitória da Costa do Marfim. Era o seu segundo jogo pela seleção e ele foi bem, foi convocado para as eliminatórias da Copa Africana de Nações, meteu 3 gols em Burundi, 2 gols na Tunísia, mas a Costa do Marfim não conseguiu vaga para a competição de 2004. Comecinho goleador, portanto, do Drogba. O grande momento do Drogba, claro, viria mais tarde, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, quando a Costa do Marfim mostrou um time mais forte, né? Um time encorpado, promissor e com momentos até de certo encantamento. Na fase final daquela eliminatória, no grupo final ali, ele meteu 9 gols. A Costa do Marfim fez 20, ele fez 9. E 9 gols em 10 jogos, isso é bastante coisa. A briga da Costa do Marfim era contra Camarões, era pau a pau ali, ponto a ponto contra Camarões, e Costa do Marfim e Camarões se enfrentaram na penúltima rodada em Abidjan, na capital da Costa do Marfim. Deu merda, em plena Costa do Marfim, time da casa, os Elefantes 2... Camarões 3, a gente vai ouvir o Drogba fazendo o segundo gol, né? O segundo gol da Costa do Marfim de falta na derrota, o segundo gol dele na partida, mas não adiantou de nada. Vamos lá ver o gol de falta do Drogba. Дуала на месте правого инсайда действовал очень симпатично. Так, штрафной удар и гол! 2-2! 2-2! Didier Drogba! Didier Drogba. Camarões, então, ficou na frente, faltando uma rodada, mas empatou em casa com o Egito na rodada final. Como a Costa do Marfim venceu o Sudão fora de casa, retomou a liderança e assim levou a vaga para a Copa da Alemanha. Que vacilo de Camarões, hein? Ganhou o jogo mais difícil e depois vacilou na rodada final. Assim, Drogba, 9 gols, vice-artilheiro das eliminatórias. O Adebayor fez 11, acabou sendo artilheiro, mas o Drogba conseguia levar Camarões para a Copa do Mundo de forma dramática ali no final. Dramático. Né? Chegar na última rodada em desvantagem, numa disputa ali ponto a ponto, é sempre muito ruim. Deu tudo certo. Lembrar também que o Oba-Oba Martins estava na artilharia ali, né? O Adebayor fez 11, Drogba 9, Oba-Oba Martins 8 e com 7 gols seu parceiro de ataque, o parceiro do Drogba, o Dindané, que atuava pelo Lens da França. Era um jogador também interessante, complementava bem o Drogba porque era um pouquinho mais leve, mais veloz. Era um ataque legal e a gente já vai direto para a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Pra você que tá chegando agora, a cereja do bolo é o momento mais importante, né? Isso, do texto. E a cereja do bolo talvez mais precoce da história. Talvez programa. A mais precoce da história, sem dúvida nenhuma. Em 3 parágrafos já pintou a cerejaça. Guerra Civil da Costa do Marfim.
O Drogba, ele nasceu na capital, né, da Costa do Marfim, em Abidjan. Só que ele se mudou para a França logo aos 5 anos de idade. Ele teve a chance, e até dizem que foi convidado, para se naturalizar francês e tentar a vida como jogador da seleção de lá. Mas ele não o fez, ele sempre teve uma ligação, um vínculo ali de lealdade com o país no qual ele nasceu, e tentou sempre ter uma participação social, tentou e conseguiu, né, ter uma participação social sempre muito grande depois da fama e da fortuna. Sucede que o ano da sua estreia pela seleção, né, o ano de 2002, é também, coincidentemente, o ano na qual a Guerra Civil Marfinense estourou. O país foi dividido em dois, um lado controlado pelas forças armadas oficiais do país, outro lado controlado pelas forças rebeldes, as forças que se insurgiam, e dividido dessa forma, a guerra civil na Costa do Marfim foi sangrenta, como é uma guerra, né? Muita morte, muito sofrimento, muita história perdida ali dentro, e o futebol foi um alívio, né? Foi um escape ali, essa seleção boa da Costa do Marfim foi um escape. 8 de outubro de 2005, meu aniversário, hein, Paulo Júnior? Caramba, hein? Meu aniversário. Foi data de Sudão 1, Costa do Marfim 3, o jogo que a gente relatou agora há pouco, enquanto o Camarões empatava com o Egito. Com essa partida, a Costa do Marfim se classificava para a Copa do Mundo. E no vestiário do estádio lá no Sudão, o elenco inteiro pediu a câmera da TV marfinense, o Drogba pegou o microfone para falar e a gente vai ouvir. O elenco estava meio ajoelhado, meio rezando, meio gritando ali, mas o Drogba pede a palavra e a gente vai ouvir ele falando. Se não entender tudo, fica tranquilo que tem tradução depois. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. E termina com um canto meio ecumênico. Ali deve ser alguma música importante para eles. Quer traduzir, Paulão? Acho que não tudo, mas de repente só uma parte, não sei. Esse comecinho aí, homens e mulheres do norte, do sul, do leste, do oeste, provamos hoje que todas as pessoas da Costa do Marfim podem coexistir, jogar juntas com um objetivo comum, que é se classificar para a Copa do Mundo. Prometemos a vocês que essa celebração irá unir todas as pessoas. Nós pedimos de joelho, perdoem, perdoem, perdoem. Ele fica repetindo isso ao microfone. E essa parte final que a gente ouviu, diz o Drogba: o único país na África com tantas riquezas não deve acabar em uma guerra. Por favor, abaixem suas armas, promovam as eleições, tudo ficará melhor. E aí essa parte final é algo como: queremos nos divertir, então parem de disparar suas armas. Queremos jogar futebol, então parem com as armas. É hora que o resto do elenco vem junto ali do Didier. O Drogba, então, entra para a história com esse depoimento. O elenco todo o acompanha nisso. E temos aqui uma parte fundamental dessa nossa trajetória, né? Porque, de fato, o Drogba e os seus companheiros conseguiram um cessar-fogo no país. Não foi definitivo, claro, foi só temporário ali, no rescaldo da classificação para a Copa, mas conseguiu. O seu discurso sensibilizou as coisas ali ao redor da guerra civil e por algum tempo ninguém disparou contra ninguém naquele país. Voltemos à bola, Paulão. Bola e campo. Mesmo em ano de Copa do Mundo, a África seguia com a Copa Africana, né? A Copa Africana rolando a cada 2 anos, então, de tempo em tempo, batia com o Mundial. 4 meses antes da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, teve Copa da África, Copa Africana de Nações, e o Drogba, mais capitão
do que nunca, líder máximo do time, até por esse discurso que a gente acabou de ouvir, comandou o time, mas acabou sendo um vilão no final. Após jogar um ótimo futebol na primeira fase, inclusive já dando cancha para aquele time que chegaria muito forte na Copa do Mundo, a Costa do Marfim teve, assim como em 92, nesse áudio que a gente ouviu mais no início do programa, outra disputa de pênaltis maluca nas quartas de final, 12-11 contra Camarões, e venceu a Nigéria de Okocha na semifinal, 1-0, gol dele. Até aqui estava tudo bem. Passou por Camarões nas quartas, passou pela Nigéria na semi, marcando o gol, caminhando para a final a seleção de Costa do Marfim, liderada pelo Drogba. Antes da gente falar da final, 2 áudios, né? O primeiro aqui a gente vai ouvir a 12ª cobrança de pênalti para cada time. Uma loucura, né? Voltando, os jogadores... Deu giro. Começaram a bater de novo. E aí você troca o canto? Com o B aí, o segundo pênalti é complicado, porque aí vira um blefe de mestre ali. O Eto'o bate para Camarões e perde. E o Drogba bate para Costa do Marfim e você ouve. That means we're back to square one. No easy task now, especially when you're glad to have scored your penalty. Eto'o with his second try. Oh! Eto'o sends up a weather balloon. Maybe he sent that ball up to the moon because he thought it looked so sad. The Barcelona star can't do it the second time around. Now, Drogba with the responsibility. Oh, the pressure on Drogba's shoulders now. It's do or die for him. Drogba gets this in, they're through. And he knows it. Quick breathe in. Serious look again. Boing, it's in. Drogba puts them through. Chelsea's Didier Drogba with the golden foot boots Cameroon out of the competition. The indomitable Lions have had their teeth pulled. Uma das minhas favoritas, hein? Foi boa. Isso não é uma narração, isso é contação de história. Esse cara tem que ir no meio do Shopping Eldorado ali, botar a criançada em volta e contar a história dos pênaltis de Copa Africana. Que voz, hein? Que voz. Que entonação, hein? E direto e reto pra gente chegar logo na final. Passa desse jogo, chega na semi e a semifinal tem gol do Drogba. Costa do Marfim indo pra decisão. Faz o seu, Drogba. Still the Ivory Coast on the ball. This is going to be it. This has got to be it. It is. It's Drogba. Drogba's got it in the net. The man is in touch with the game. He's brought the Ivorians into the lead. 1-0 for the Elephants almost immediately after tea break. We'll have to have a look at that. É mole? Sensacional, hein? O cara tem o dom que ali. Tapa, hein, na narração. Que loucura. Mas, né, Paulo Júnior, a decisão contra o Egito, no Egito, era carne de pescoço. O jogo acabou empatado e nos penais o Drogba, de herói, foi para vilão. Ele perdeu a sua cobrança. O Drogba perdeu muito pênalti na carreira, viu? É bom, isso é bom ser... É um desses bão de bola que chama a responsa, mas não é um grande batedor. Ele parou nas mãos, nas luvas do goleiro El Hadari, do Egito. E o time da casa ficou com a taça. O Drogba viveu naquela noite o lado escuro da fama. Ainda assim, Costa do Marfim, que já era ano de Copa do Mundo, né? Faltava ali menos de 3 meses, a Costa do Marfim mostrou uma credencial muito boa. Chegava forte para a Copa do Mundo de 2006. O que significa esse negócio de carne de pescoço, né? A carne de pescoço deve ser realmente... Não sei, nunca entendi esse negócio de carne de pescoço. Eu não como carne também, né? Eu vou pensar numa versão vegetariana para a história da carne de pescoço. Copa de 2006, puta de uma sacanagem que a Costa do Marfim caiu num grupo com Argentina, Holanda e Sérvia-Montenegro. Que bucha! Um grupo da morte, sem nenhuma galinha morta, grupo dificílimo. A primeira experiência da seleção dos elefantes no Mundial já seria bastante complicada e Costa do Marfim chegava com moral. Tinha muita gente acreditando que podia ser uma espécie de Camarões em 90, chegar inclusive entre os 8 primeiros. Vamos passar o elenco? Podemos passar o elenco. Goleiros Tizier,
jogava na Tunísia, o Barry, né, que era o titular, jogava no Beveren da Bélgica, e o Gnarouan do Montpellier. Os defensores, aí vai começar o francesão, hein? O Domorru, da segunda divisão francesa, o Blaise Coasse, do Troyes, o Meite, do Olympique de Marseille, o Arthur Bocat, do Strasbourgo, da França, Kolo Touré, do Arsenal, Emmanuel Eboué, também do Arsenal, e o Marc Zoro, do Messina, da Itália. Kolo Touré e Eboué, primeira prateleira, né, do futebol do mundo na época. E aí, quando o cara é mais conhecido, você pode falar errado com mais convicção, né? Exato. Você já ouviu mais gente falando errado também. No meio-campo, um carniceiro dos bons. É um Felipe Melo africano, assim, carniceiro que sabia pegar na bola, assim. Zocorrá, Didier Zocorrá, gostava dele, jogava pelo Saint-Étienne. Faé do Nantes, Acalé do Auxerre, ou do Auxerre, Kofi do Le Mans, o Yaya Touré, começando a trajetória também, era do Olympiacos da Grécia. Yapi Yapô, esse um clássico, Yapi Yapô. Dos garotinhos? Exato, jogava no garotinhos do Young Boys da Suíça, e o Demel, meio campo do Hamburgo da Alemanha. Os atacantes eram Koné, do Nice da França, Didier Drogba, do Chelsea, Koné, mais o Arona Koné, do PSV da Holanda, o Kalou, jogando no Paris Saint-Germain, o Keita, do Lille da França, e o Dindané, do Lens. E a estreia foi logo diante da Argentina. Argentina 2, Costa do Marfim 1. A gente tem o gol do Drogba, ele diminuiu o placar, foi o único gol dele no Mundial. Aí se le mueve Kolo Touré, están trabajando los dos, Touré, balón filtrado. La perdió Drogba en el remate con la cabeza, todavía Costa de Marfil, línea de fondo, la diagonal, golazo. Gol, 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 gol. Apareció Costa de Marfil y se lo decía, este partido tiene vida, ahora estamos 2-1. Fíjate que meritoriamente, lo dije de Argentina hoy, cómo peleó, cómo buscó, le faltó efetividad, hoy la encontrou. Só narrador doidão hoje. Passa a ficha, né? Com o Maradona na arquibancada, bem louco nesse jogo também. Esse foi, né? Argentina 2, Costa do Marfim 1. Argentina com Abandonzieri, Burdiço, Ayala, Heinz e Sorin. Cambiasso, Mascherano, Maxi Rodrigues e Riquelme, Savioli e Crespo. Que timaço, gente. Com Messi no banco. Nossa, que timaço. Tizier, Eboué, Touré, Meite e Bocat, Keita, Zocorá, que é o que você muito elogiou, Touré, Kalou, Acalé e Drogba, o capitão e centroavante, autor do gol da Costa do Marfim, no primeiro jogo da Costa do Marfim na história das Copas. E o técnico, o Henri Mitchell, né, que tinha ali uma história, um desses Boras Milutinovics da vida. Que roda a banca, né? Exatamente. Foi de Koné o gol na derrota contra a Holanda, também por 2-1, roteiro parecido na segunda rodada. E na rodada final, a Costa do Marfim, já eliminada, nem chegou a ter Didier Drogba, estava suspenso por cartões. Eu sou completamente contrário à suspensão por cartões amarelos. Venceu por 3-2. 2 gols do Dindané, 1 gol de Kalou. Mesmo já eliminada, a Costa do Marfim saiu de cabeça erguida e no fim das contas fez uma boa Copa, né? 2-1 pra Argentina, 2-1 pra Holanda, não tem nada demais. Lembro bem, principalmente do jogo contra a Holanda, que a Costa do Marfim competiu de igual para igual, jogou muito bem. Acho que contra a Argentina sentiu um pouquinho mais, mas contra a Holanda já fez um bom jogo. E saiu da Copa com uma vitória 3-2 diante de uma seleção europeia que não chegava como galinha morta, não. Depois acho que se mostrou pior do que falavam, mas chegou até com respeito. Acaba a Copa de 2006, tem mais calendário, tem mais vida pela frente, o famoso vida que segue. A gente volta para o calendário africano, pulamos para 2008, nova Copa Africana de Nações e novamente o Drogba como estrela do time, fazendo o seu jogo número 50 pela seleção. Ele fez 3 gols nessa Copa Africana de Nações, um deles nas quartas de final, né? Foi 2 na primeira fase, um deles foi nas quartas de final. O jogo foi 5-0 contra a Guiné, parece simples, mas os 4 gols estavam 1-0, né? Até faltar 20 minutos para acabar o jogo. 5-0 foi um placar
enganoso. Esses 3 gols, essa goleada, nada disso deu em título no fim das contas. Tanto os seus 3 gols não impediram uma outra amarga derrota na fase seguinte. Era a chance de uma revanche contra o Egito, mas não deu, e não deu mesmo. Foi 4-1 para o time egípcio, e se ganhou 2 anos antes na final, dessa vez ganhou na semi. Paciência. Outra vez ficou pelo caminho o projeto de Drogba, o projeto da Costa do Marfim. Não tinha tempo parlamentar, hora de colocar foco nas eliminatórias africanas para a Copa de 2010. Sempre muito competitiva a eliminatória africana para a Copa do Mundo, e era a primeira Copa na África, né? Muito concorrida, todo mundo querendo jogar o primeiro Mundial no continente, e a Costa do Marfim coube uma luta ferrenha no quadrangular final contra Burkina Faso, uma surpresa que montou um time chato, um time complicado de ser batido, mas que desmoronou num 5-0 diante da Costa do Marfim. Ali tinha uma mão na vaga o time de Didier Drogba, autor de 2 gols naquele sacode que foi fundamental no caminho rumo à Copa do Mundo. Ele chegava a 6 gols na competição. Vamos ouvir um gol de Drogba no dia do 5-0. No jogo decisivo, a Costa do Marfim goleou e ele foi à rede. Standing over this one. Drogba takes it, he goes directly at goal. And Didier Drogba has scored. 4 minutes into the second half. Drogba strikes again. A wonderful free kick, hardly any sideways swerve on the ball at all, just up and down over the wall. Now it's Yaya Touré's turn. Charging through the middle as Burkina Faso come forward. Yaya Touré. He scored in Ouagadougou in a 3-2 victory. Quis ouvir também um gol do Yaya Touré, né? Porque o homem merece. E era parça do Drogba? Ah, deviam ser, né? Sei lá, esses... Gamão, jogava gamão ali. Esses caras bons mesmo são tudo meio pavio curto, né? Agora o Drogba já era mais jogador, mais maduro, mais vivido, e aí a Touré, que a gente acabou de citar, o acompanhava nessa ascensão na carreira. E a parte Galvão Bueno chamando esse time de brasileiros da África, o time era forte novamente, agora mais calejado. Só faltava dar zica de novo no sorteio, como diz o nosso amigo, saudades, hein, de Fernando Toro. O sorteio é o dia mais importante da Copa, né? É lá que você percebe se você vai chegar nas quartas de final ou você vai embora na segunda semana. O sorteio deu ruim de novo. O sorteio deu merda de novo, né? Muito azar. Mas eu sempre lembro que nessa Copa de 2010, que a gente vai citar aqui a parte da Costa do Marfim, como o sorteio é importante, né? O Uruguai chegou na semifinal enfrentando Chile. O Uruguai chegou na semifinal enfrentando Coreia do Sul e Gana. O Chile, para chegar na mesma semifinal, teria que enfrentar Brasil e Holanda. Ou seja, faz toda a diferença, né? Quer dizer, o Chile ser eliminado jogando um bom jogo contra o Brasil nas oitavas e o Uruguai chegando na semi, passando, não é tão diferente assim. É claro, o mérito de chegar numa semi é inalienável, tem que comemorar e tem que reconhecer. Mas se você não tem um caminho que de alguma forma, né, porque se você tem que pegar Brasil, depois Alemanha, depois Argentina, ou tem que pegar Coreia do Sul, Gana, com todo respeito às seleções menores, é diferente. Um Uruguai e Gana valendo vaga numa semifinal não é sempre que acontece, né? Exato. E o Uruguai vindo numa fase ruim de Copas do Mundo, né? Exato. E dessa forma a gente passa um pano aqui para a seleção da Costa do Marfim, que mais... que deu zica mesmo. Que caiu de novo num grupo complicado. Copa de 2010, estava lá o Drogba, estava lá a Laranjinha Marfinense, e eles foram, só para fazer um registro, que eles foram mal, né? Antes da Copa do Mundo teve o Campeonato Africano de Nações de novo, de 2 em 2 anos, uma loucura, mas não era prioridade. A seleção até tirou o pé, porque o sonho estava... o sonho estava todo depositado na Copa da África, né? A África toda mobilizada. A Copa da África em si foi meio assim, quando que acaba pra gente ir logo pra Copa do Mundo, né? O grupo da Costa do Marfim envolvia Brasil, Portugal e Coreia do Norte. Até tinha uma Coreia do Norte,
mas pegar Brasil na primeira rodada, Portugal na primeira rodada e Brasil na segunda, é duro. Vamos de escalação aqui? Luiz Fabiano ou Drogba, hein? Drogba. Costa do Marfim contra Portugal, eu canto a Costa. Boubacar, Demel, Zocorrá recuado agora pra zaga, no volante que foi virando zagueiro, Touré e Tienê, Yaya Touré, Eboé e o Tioté, que Deus o tenha em ótimo lugar, que descanse em paz e que conforte a família sempre, morreu muito novo o Tioté. No ataque, Gervinho, Dindané e Calu. Cadê o Drogba? O Drogba estava se recuperando de uma lesão, entrou no segundo tempo. Eduardo, Ferreira, Ricardo Carvalho, Alves, Coentrão, Mendes, Raul Meireles, Deco, Dani, Cristiano Ronaldo e Lied Show. Liedson. Esse aí, viu? Puta que pariu. Que carreira, né? O cara meteu uma Copa com a 9, de uma seleção europeia. Muito respeito, viu, pela carreira do Liedson. O Drogba estava no banco porque nos amistosos preparativos, né? Ele sofreu uma lesão no braço, um jogo amistoso contra o Japão. Pois teve essa. Ele tomou uma pancada, machucou o braço feio. Eu não sei se foi exatamente uma fratura, mas quebrou feio e teve que fazer a preparação toda na tipóia, né? O negócio foi a grande bad trip pré-copa ali, né? Exato. O Drogba chegando meio na tipóia, né? E a FIFA só permitiu que ele jogasse mesmo em cima da hora, porque não era nem seguro ali, tinha que ter um carimbo médico ali, e ele jogou com uma proteção especial no braço, entrou no segundo tempo. Baleado, entrou e nada pôde fazer. A Costa do Marfim perdeu o jogo. Deixa eu ver se tem um minuto dos... Não perdeu, foi 0x0, né? 0x0 a estreia. Então evidentemente, por isso que eu não estava encontrando minuto de gol nenhum. Foi 0x0, muito bem lembrado. Na segunda rodada, o Drogba fez o gol, né? Precisamente um gol. E foi um gol contra o Brasil, um gol que foi inclusive o primeiro de um time africano numa Copa do Mundo contra o Brasil. Mas era um gol, o famoso gol de honra, né? O jogo já estava decidido e a Costa do Marfim estava outra vez quase eliminada, posto que essa derrota deixava Brasil e Portugal se enfrentando na última rodada. O empate era bom para os dois e a Costa do Marfim estava na mão do palhaço, estava complicadíssima ali na última rodada. Vamos dar o Brasil aqui? Porque, tem Brasil em campo, né? Brasil e Costa do Marfim. O Brasil jogou com Júlio César, Maicon, Juan, Lúcio e Michel Bastos. Pedindo, não toca a bola. Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano, Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Um bom time. Boubacar, Demel, Zocorá, Touré, Tienê, desculpa, na lateral esquerda, Tioté do meio de campo, Tioté, Touré, Eboé, Dindané, Drogba e Calu. Aí o Drogba foi titular e com você bem oportunista, bem canalha, viu? Na era do VAR, o Luiz Fabiano teria uns 200 gols a menos, viu? Porque nesse jogo aí, abusou, ele petecou a bola com o braço, né? Praticamente. E o juiz, e tem aquela cena, né, dele conversando com o juiz, batendo no peito, mostrando onde a bola ficou. Prejudicada a Costa do Marfim. A arrancada do Luiz Fabiano ali é faltosa, mas coisas do jogo. Acho que não deu pro juiz ver mesmo, né? A zaga, o Luiz Fabiano encobrindo ali a bola meio escondida no lance. Talvez era pro Bandeira, sei lá. Fato é que o Brasil venceu a Costa do Marfim num bom jogo do Kaká, né? Bom jogo do Kaká, o jogo que tirou o Elano da Copa, né? Acho que foi o Tioté, o falecido Tioté, que deu a entradinha no Elano. Um jogo quente, né? Um jogo nervoso ali, um jogo de pancada, foi um jogo bem pegado. Vai, Galvão Bueno, narra o gol do Drogba, vai. Foi a defesa brasileira. O lançamento, a chance, o toque de cabeça. Gol da Costa do Marfim. Drogba, número 11. Aos 33 minutos do segundo tempo. Uma jogada que começou com uma grande arrancada. E a Vuvuzela, hein? Nossa, que mês horroroso. Tá louco. Eliminado, né? Foi embora cedo. A última rodada teve um 0x0 cretino entre Brasil e Portugal, que não quiseram o jogo. Portugal precisava só do empatezinho, né? Pra ir a 5 pontos.
e passar no segundo lugar, o Brasil passando em primeiro com 7. Vamos para a Copa da África de 2012. A Costa do Marfim foi sorteada num grupo com Sudão, Angola e a vizinha meio rival de eliminatória recente, Burkina Faso. O Drogba fez um gol na primeira fase, 2 gols nas quartas de final, foi um 3-0 contra a Guiné Equatorial, e assim os elefantes chegaram naquela semifinal com um favoritismo muito grande, porque era o auge ali, era a idade boa, né, a maturidade ali de boa parte dos seus jogadores. Com folga era o elenco tido como o mais qualificado do pedaço, e na semifinal 1-0, mais uma vitória 1-0 sobre Mali. Tava lá a Costa do Marfim na final e parecia que agora não tinha jeito. Esse time, essa geração vai ganhar uma taça. Final contra a Zâmbia, um dos azarões ali, acabou se tornando um dos jogos mais icônicos de nossos tempos, né, Paulo Júnior? Por toda a história ao redor do adversário dos elefantes, a história ao redor da seleção da Zâmbia. O time de Zâmbia era uma zebra completa, e a história fica ainda mais surreal quando a gente conta que no mesmo lugar da final, em Libreville, no Senegal, 19 anos antes, um desastre aéreo matou 18 jogadores da Zâmbia que faziam parte de uma geração considerada especial, um time que era bom na época. Foram 30 mortes no total, e a Zâmbia voltar a jogar na mesma cidade uma decisão tinha uma carga emocional muito grande. Era um jogo, obviamente, tratado com todo esse contexto pela torcida, pela imprensa, pelo país. E tinha também a torcida do Senegal. Claro, torcida da casa estava torcendo por Zâmbia, pela história, e estava torcendo contra a Costa do Marfim. E todo mundo saiu feliz do estádio, menos os marfinenses, claro, novamente não deu. O drama desse jogo é que, faltando 20 minutos para o apito final, portanto aos 25, 26 do segundo tempo, pênalti para a Costa do Marfim. O Gervinho sofreu o pênalti. E o Drogba foi para a cobrança, era 1-0 o título, um abraço pro gaiteiro, mas o Drogba fez isso aqui. ومن أجل يا ديديه دروغبا للتقدم يتقدم ديديه اكواني ودروغبا ضيعها دروغبا والحرام ما يفلحش الحرام ما ينفعش الحرام ما يثمرش الحرام ما يثمرش لم تكن ضربة جزاء ودروغبا تقدم وحتى وين حتى في جابون العلالي حتى في ليبروفيل العالي حتى هناك في أقصى الأقاصي وين يا دروغبا وين Se não ficou claro, o Drogba perdeu o pênalti, certo? Perdeu, e a disputa foi para os pênaltis, né? Exato, o goleiro Miwini defendeu a cobrança e o jogo foi para os pênaltis. Mais uma dessas disputas em pênaltis insanas envolvendo a Costa do Marfim. E mais uma que a coisa foi longe, né? Cada time bateu 7, ninguém perdeu, 14 pênaltis confirmados na disputa. Drogba bateu o quinto com todo o peso, ele já tinha perdido um durante o jogo e fez, mas na 8ª bola o zagueirão Kolo Touré perdeu. Bastava então o Kalaba, jogador de Zâmbia, fazer ir pro abraço, mas ele também perdeu, ou seja, no 8º pênalti seguiu 7-7. Bola no pé de Gervinho, que ficou para 9ª cobrança, e aí ele perdeu. Dessa vez não teve jeito, o erro foi fatal, o Zâmbia confirmou e deu Zâmbia 8-7, portanto, na disputa por pênaltis. Perde o pênalti Gervinho, faz o seu pênalti Sun Tzu, a gente vai ouvir. Eu vou pedir para você reparar no som ambiente, tem um microfone ambiente ali no banco de reservas da Zâmbia, que canta antes da cobrança do título. Eles, na África, eu sou ignorante, não vou saber explicar, mas é muito familiar o canto enquanto reza, né, enquanto oração. Ali eu evidentemente não sei a letra, não sei o contexto, mas percebam que o banco de reserva canta. Gervinho, can Miwini save again? He doesn't need to, because Gervinho has fired over, and Zambia have another chance to win it. Well, after 14 penalties in a row being scored, we've now had 3 in a row missed. And another chance for Zambia. But it's getting harder and harder now, you've got to say.
Taken's been brilliant up until this point because the pitch, the penalty spot, is cutting up badly. The standing foot is slipping away from players, but that's a poor penalty from Gervinho. As I said, he's not a great finisher. He's lost his confidence in front of goal. And they've got one chance again, another chance, Zambia. Would a victory ever mean more to any other set of players than this Zambian team if they were to win the Africa Cup of Nations 19 years from where the squad perished in a plane crash? It's in! Tucked away by Stopira Zunzu, and Zambia are champions of Africa. Destiny has smiled. Grande história. Eu me lembro de ver esse jogo em São José dos Campos sem saber pra quem torcer, porque eu gostava, eu achava que tinha que virar a taça a Costa do Marfim, mas essa história da Zâmbia era irresistível. Foi um dos jogos que eu saboreei, saborear assim, sem torcer propriamente pra ninguém. Foi um jogão. Drogba, Gervinho, Kolo Touré, vilões tarimbados, derrotados por uma Zâmbia de desconhecidos, uma geração muito pressionada da Costa do Marfim por não conseguir confirmar a expectativa que era criada sempre em torno do time muito forte. Restava então trabalhar para a disputa de outra Copa do Mundo, já que a Copa Africana de Nações mudou as datas, né? Teve em 12, mas teve em 13 também para sair dessa sequência do Mundial, para cair... Parar de ser preliminar, né? Pois é, para cair nos anos ímpares. E nela, a Costa do Marfim parou nas quartas de final, um golzinho de Didier Drogba na campanha. Dessa vez, superar as eliminatórias da Copa foi mais sofrido, uma vez que o regulamento tinha mudado, deixava uma vaga para ser definida no mata-mata. No caso do Senegal... no caso da Costa do Marfim, esse mata-mata foi contra Senegal, valendo vaga na Copa do Mundo de 2014. No jogo de ida, 3-1 para a Costa do Marfim, gol número 62 de Didier Drogba, o último gol dele por um jogo não amistoso, por um jogo de competição. Vamos ouvir o último gol de Drogba em jogos oficiais, gol que abre caminho na disputa contra Senegal por uma vaga na Copa aqui do Brasil. Alors qu'au bout de 3 minutes de jeu seulement, c'est déjà un cauchemar pour la mine Gassama. Vous voyez le latéral droit de l'équipe sénégalaise. Une faute sur Gervinho, indiscutable de la part de Kouyaté. On commence tout de suite de la meilleure façon, Habib. Ouais, super entame pour la Côte d'Ivoire. Et Didier Drogba derrière qui transforme son 64e but en 99 sélections. Maestro Zokora ne veut même pas voir ça. On joue depuis 3 minutes. La Côte d'Ivoire mène 1-0. Pegou, né? Mas é uma bagunça, né? Uma suruba musical isso daí, né? Não tem nenhum sentido, né? Imagina você avisar lá em 50 pra galera do Maracanã, você falar, então, a Copa vai voltar daqui 64 anos, a música vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Loucura total, né? Mas pegou, né? E foi aqui, né? Foi aqui. Vai sempre mexer com o coração de quem viveu. Até porque se mantiver a média, a gente não vai estar mais aqui na próxima, né? Na próxima, Estava a Costa do Marfim. Ou não, né? Dá pra ter 100 anos aí, sei lá, né? Dá pra ter, 22 tá aí também, viu, Paulo? Ah, é? Eu ainda não acho possível. Não me provaram ainda que o Qatar existe. A verdade é essa. Eu nunca conheci... Será que eu já conheci alguém que esteve no Qatar e me deu uma letra assim mesmo? Ó, você chega lá, meu... Tem um pão de queijo no aeroporto, enfim. Mentira. O Carlos Giraldelli já esteve no Qatar e falou, não dá pra ficar na rua. Não dá. Enquanto o sol existe, não dá pra ficar na rua. E não era um dia de muito calor, não. Estava a Costa do Marfim em sua terceira Copa seguida. Com esse gol que a gente ouviu do Drogba, passou pro Senegal.
estava classificado com o passaporte carimbado para o Brasil. Dá para ver que temos memória do time quase todo e de mais alguns reservas quando a gente olha para aquela escalação. Era um time muito bom, embora a idade dos melhores já não era uma idade de auge. Ainda assim, era melhor não ter a Costa do Marfim no grupo. Era um time ainda embaçadinho de se enfrentar. No caso da Copa do Brasil, o grupo não foi da morte. Muito pelo contrário, o grupo foi generoso com os elefantes. Eles é que se enrolaram sozinhos. Colômbia, Grécia e Japão eram os adversários. Acessível, né? Até para passar em primeiro. Dava até para passar em primeiro. Mas, outra vez, o Drogba chegou baleado, não estava 100% e por isso começou a Copa no banco de reserva. Essa não dá para passar pano, hein? Aí não foi na bolinha, né? Não foi no sorteio, né? Essa aí a gente vai ter que falar que... Essa foi... Deu ruim na bola mesmo, né? Foi pecado. Essa aí tem que levar pro travesseiro mesmo. Terceiro dia de Copa foi o famoso Super Sábado, né? Um jogo às 14, um às 17, um às 20 e um às 22. Foi uma coisa assim, uma loucura. 4 jogos na sequência. E esse foi o último jogo daquele sábado 10 da noite ou algo assim. Japão, 10 da noite. 10 da noite, né? Jogo mais tardio da história das Copas, né? Não lembro, acho que foi isso, né? Teve esse papo. Teve isso. Costa do Marfim contra Japão. O Japão também não sei se é certo falar jogo mais tardio, né? Jogo mais tarde, lá, será? Sei lá, eu também. 10 da noite, enfim. Foi o jogo que os japoneses surpreenderam os brasileiros a varrer. Eles varreram o setor, levaram o lixo embora, né? O jogo ficou marcado por isso também. O Japão tava ganhando o jogo. E o Drogba no banco. Aí resolveram colocar o Drogba na contenda. Ele entrou para dar aquele gás, né? Ele entrou aos 16 do segundo tempo. E aos 22, ou seja, 6 minutos depois, tava 2-1 para Costa do Marfim. O cara comandou a virada. Ele não fez gol, mas ele comandou a virada. Teve a áurea. Começou uma das jogadas. E a gente vai ouvir que o Kleber Machado metendo a boca. Não, porque agora entrou a grife, pipipi. E calou a boca porque a Costa do Marfim virou. Vai bater pro gol! Entrou a grife, entrou o nome, entrou a qualidade. Pra ver se em meia hora consegue. O gol! Costa do Marfim! Outra abertura lá na direita, de novo pro Guiê, cruzamento feito, toque de cabeça pro gol! Gol! Gervinho! Gol da Costa do Marfim! Quem sou eu, né, pra cagar a regra pra cima do Kleber Machado? Mas assim, você vai narrar um jogo da Copa da Costa do Marfim, não precisa provocar o Drogba, né? Pois é. Segura, né? Pensou, respira, né? Dá pra chamar o cara de grife, o cara virou o jogo. Claro que não é que criou as duas jogadas, mas enfim, coisas do futebol. A Costa do Marfim jogou com Barry, Aurier, Zocorrá, Bamba e Bocá. Tioté, que Deus o tem, ótimo lugar, descansa em paz com forte a família sempre. Die e Yaya Touré mais soltinho, porque o Tioté virou limpador, virou o Kanté da Costa do Marfim. E no ataque o bom Kalu, né, o Salomão Kalu, Gervinho e o reserva do Drogba que jogou de titular, o Wilfred Boni. Forte pra cacete. Você vai arriscar mesmo o Japão? Eu vou menor o Japão. Deixa eu aumentar aqui, vamos lá. Kawashima, Ushida, Yoshida, Morishinji, Nagatomo, Yamaguchi, Hasebe, Okazaki, Kagawa, Honda e Osako entraram Endo, Okubo e Kakitani. Quem era mesmo o técnico do Japão? O Zaccheroni. Alberto Zaccheroni. O italiano Zaccheroni. Na segunda rodada, um jogo muito equilibrado, muitos gols perdidos, um jogo lá e cá. Mas em determinado momento deu Colômbia. A Colômbia venceu por 2-1, um gol no escanteio e um golaço acho que foi do Quadrado, se eu não estou enganado, foi o gol do Quadrado. O que deixou a decisão da vaga para a última rodada. A decisão foi para Fortaleza, né? Onde Grécia e Costa do Marfim se enfrentariam. O gol da Costa do Marfim nesse jogo foi um golaço também do Gervinho.
Fortaleza, Castelão, Grécia contra a Costa do Marfim, os elefantes precisando só de um empate para se classificar, Paulo Júnior. E o que aconteceu? A história desse jogo deixa uma mensagem negativa para a história dessa geração. O time da Costa do Marfim, para muitos, tratou o jogo com certa arrogância, com certo preciosismo, não estava, talvez, com a faca nos dentes, como diz o outro. Deu de presente 1-0, teve que correr demais para empatar, e esse foi o único jogo do Didier Drogba como titular nessa Copa. Ele estava pregadinho no segundo tempo, cansado. A 15 minutos do fim, o Boni, que veio do banco, marcou o 1-1 que classificava os elefantes, mas aos 47 minutos do segundo tempo veio um pênalti tolo, desnecessário, que acabou dando a vaga para a Grécia. Vai saber como a Grécia iria ao mata-mata. Então, a narração grega, hein? Do pênalti primeiro, que foi um pênalti indiscutível e imbecil, e a cobrança do Samaras, era bonitão o Samaras, o cabelo compridão, cabelo meio uga-uga ali. Você gostava do Cláudio Heinrich em uga-uga, Paulo Júnior? O Claudinho Heinrich é o judoca da Malhação, judoca né? da Malhação, meu. Então. O cara, não lembro dele no uga-uga agora. Então, mas era só que o Samaras é de cabelo preto. Na verdade, não tinha nada a ver com o uga-uga. Vamos nessa. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, την έβγαλε τη σέντρα. Δεν πρόλαβε. Πέναλτι! Είναι πέναλτι, το έδωσε! Πέναλτι που είναι πάνω στο Σαμαρά! Στη σέντρα του ηρωικού Χολέμπα Σαμαράς πήγε με το αριστερό. Πέναλτι και ποιος θα το εκτελέσει. Ο Γιώργος Σαμαράς θα εκτελέσει. Ο Έθνος. Έλα Γιώργο. Ο Γιώργος Σαμαράς απέναντι από τον Παρί. Η Ελλάδα μπορεί, οι Έλληνες μπορούν. Έφυγε ο Σαμαράς. Σαμαράς γκολ! Γκολ ο Σαμαράς! Γκολ ο Σαμαράς! Έλα ρε Γιώργα ρε! Εμείς θα περάσουμε! Εμείς θα προκριθούμε! Εμείς θα πάμε στο Ρεσίφε! Εμείς οι Έλληνες μπορούμε! Χάρη στο πέναλτι γκολ του Γιώργου Σαμαρά που μας στέλνει στα ουράνια! Εμείς σκοράρουμε! Εμείς βάλαμε... E eu não sei se eu tô louco, é muito boa a narração em grego. Muito boa. Mas eu não sei se eu tô louco, mas eu consegui entender ele falar que tá indo pra Recife. Ah, é? E foi em Recife, né? Então você tá certo. As oitavas de final. Seria muita coincidência. A única coisa que você traduziu do grego na tua vida tá errada. Eu ouvi ele falar, não sei o que, Recife. Recife foi onde jogou Grécia e, cara, Grécia e Costa Rica no Recife. Acho que foi isso que aconteceu. Não vou ao Google, como vocês bem sabem. Fim de linha para Drogba, fim de linha melancólico para a seleção encantadora da Costa do Marfim. A geração envelheceu, não conseguiu o que poderia ter conseguido. Não é acaso que desde então essa seleção da Costa do Marfim nunca mais tenha se qualificado para uma Copa. A gente está falando de uma só, né? Não foi para a Copa de 18. Mas ganhou a Copa Africana, né? Em compensação, em compensação teve ali uma Glória. Ah, por que a Glória não tá aqui? Porque a gente resolveu contar a trajetória do Drogba. Né? E aí... Mas será que tem uma turma lá na Costa do Marfim que foi igual o Raul na Espanha? Foi só ele sair que a taça veio? Será, rapaz? Porque o cara vazou, veio o troféu. O cara era zica, né? Será que o Drogba era zica? Sei lá. Será que eu consigo achar? Vai fazendo o final aí, que eu vou tentar achar a escalação de 2015 aqui. Vamos ver quem que tava em campo. Boa. É pra concluir mesmo, como você disse, a história do Drogba na seleção termina, portanto, na Copa de 2014. Um cara que fez muito pelo país, que se tornou o grande nome do futebol local, que tem esse discurso emocionado, gigantesco, que a gente ouviu aí no início da trajetória dele, no início aqui do nosso programa, e que é um líder aí de 3 ciclos mundialistas, não é pouca coisa, né? As eliminatórias na África são muito, muito complicadas. O Drogba foi o centroavante, foi o fazedor de gols, foi o cara de 3 dessas campanhas, né? Levou a seleção para 2006, para 2010, para 2014. Um time que nunca tinha ido para a Copa jogar 3 seguidas não é pouca coisa. É isso aí, jogou com Tienê, Boni e Gervinho no ataque, o time era mais ou menos o mesmo, quem desertou mesmo, quem cansou
Touré na zaga, o Yaya Touré no meio. Time meio com 3 zagueiros. E mais uma disputa em pênalti de retardado, né? Impressionante. 9-8. Ou de bons batedores, né? Jamais saberemos. Tá louco, é só disputa interminável. O Drogba é um dos meus preferidos aí do futebol contemporâneo, do futebol mais recente. O Drogba talvez tivesse feito um dos gols que melhoraria a minha vida em 2012, né? Porque o time que eu torço foi rebaixado e o Corinthians foi campeão do mundo, que é o rival do time pelo qual eu torço. E o Fernando Torres não fez os gols que o Drogba provavelmente faria. O Drogba tem uma história de fidelidade, lealdade a um clube na Europa, tem uma história bem legal com o seu próprio país. Posso estar enganado, mas acho que saiu pela porta da frente por quase todos os clubes que passou. Fechou uma porta no Atlético Mineiro? Fechou, mas acho que ele não se importa muito. Ele não pisa em BH, hein? Aí não dá pra ter uma vida tranquila. 3 Copas, então, e 2 vices, né? Em Copas Africanas, como a gente contou. Uma lá em 2006 e a segunda mais perto em 2012. E muitos gols pela seleção. Um grande Drogba. Assine o feed do Meu Time de Botão. A gente tá em Google Podcasts, a gente tá no iTunes, a gente tá no Spotify. Procure a gente lá. Visite nossa cozinha. Todos os episódios desses mais de 6 anos estão em central3.com.br. Você pode fazer um pesquisão lá para não correr o risco de perguntar pra gente no Twitter. Por que não faz o programa tal? Já tem. Às vezes já tem, né? Aliás, podcast é um negócio tão louco que o único lugar que não tá é na rádio. Se você ligar um rádio assim no carro, não dá pra ouvir. Mas em todas as outras coisas que você tem na tua casa aí, pega. E na semana que vem a gente tá aqui de novo. A gente já abandonou essa coisa do período, né? Mas a gente tá... O que importa é que tá sempre aí, né? Tá sempre aí. É meio igual Copa América. Isso. Vai fazendo, aí muda, aí faz 2 seguidas. A gente tá conseguindo deixar uma gavetinha aqui, porque aí dá pra segurar essa frase, né? Que semana que vem tamo de volta. E semana que vem tamo de volta, se não aqui em outro podcast, você sabe onde nos encontrar, o Paulo Júnior com o seu Central Cine Brasil, eu tô no Pontapé, tô no Muito Mais do que Futebol, o Paulo Júnior tem não é podcast, né? Faz trabalho de vídeo no gol.com, é isso? Tá lá. Não consigo falar gol, falo goal, porque é como eu leio, é gol. E muito bom, inclusive, viu? Gostei da série de vídeos aí. Valeu, legal. Improviso, torcidas, famílias, né? Família, torcida, futebol de praia, samba e futebol feminino. Na página do YouTube do Goal Brasil você consegue... só procurar lá Goal, G-O-A-L, Goal em inglês, né? Goal Brasil. É uma série produzida com muito carinho pelo meu parceiro, meu irmão, Pauleta Sergeta da Silva Júnior. Até breve, pessoalzão do meu Brasil. Valeu!